Olá, nós vamos trabalhar hoje com resolução de questões de língua portuguesa e nós vamos trabalhar com várias questões de gramática ou interpretação de texto, dentro da aula de hoje. Nós temos então a seguinte sistemática na aula: nós vamos ler textos e questões e depois nós vamos verificar também por que a resposta certa é determinada letra ou alternativa e por que as respostas erradas também estão erradas, Isso já vai ter um objetivo de preparação para os concursos, porque as questões foram retiradas de um dos principais concursos, ou de mais de um concurso do Brasil. Nós vamos começar então primeiro com uma leitura de texto, para trabalharmos com as questões de 1 a 4 já. O nome do texto é Que País é Esse? Segundo o Banco Mundial, o Brasil é a 10ª maior economia do planeta, com um PIB de 1,585 trilhão, que corresponde a 2,88% das riquezas produzidas no mundo em 2005 e a praticamente metade de tudo que a América do Sul produziu no ano. Parabéns, governo FHC. Parabéns, governo Lula. Só que, mesmo assim, o Brasil foi o único país do BRICS, bloco a que pertencem Brasil, Rússia, Índia e China, que não avançou. E o que mais interessa não é a competição pela economia, mas o que ela assegura para os cidadãos. O Brasil é a 10ª economia, mas é também o último lugar no ranking dos países com melhor desenvolvimento humano, além de estar entre os últimos em educação, leitura, ciências e matemática. Ou seja, o Brasil vai bem, mas os brasileiros nem tanto. O maior problema continua sendo da distribuição macabra de renda, com uma minoria nadando em dinheiro e a maioria sem educação, sem saúde, muitas vezes sem comida, e todos sem segurança. O Bolsa Família é necessário e bem-vindo, mas é apenas emergencial, um estágio. O fundamental é garantir a inclusão social sistemática e sustentável. Além disso, o Brasil é a 10ª economia, mas ainda capaz das maiores atrocidades contra seus cidadãos e justamente contra os mais desassistidos, os mais frágeis. Há uma doença neste país. Essa doença se chama desigualdade social, que contamina os agentes do Estado, a justiça, o legislativo, o executivo, as ruas e as nossas próprias casas e tem como principal efeito o abuso contra as pessoas, como se houvesse 2, 3, 4 tipos de gente. Não existe, nós somos todos iguais. Falta um encontro de contas entre o Brasil, 10ª economia, e o Brasil dos brasileiros. Bom Natal, excelente Ano Novo. E vamos continuar gritando, reclamando, cobrando. É assim que o mundo gira e a gente constrói um país melhor. Questão 1. Considere as afirmações. Item 1. De acordo com a autora, os programas sociais do governo são bem-vindos e suficientes para o estado emergencial em que o país se encontra. Item 2. O bom desempenho na economia garante qualidade de vida aos cidadãos de um país. De acordo com o texto, está correto o que se afirma em: letra A, somente 1, B, somente 2, C, 1 e 2 e D, nenhuma. A resposta certa é a D, nenhuma. Agora vamos entender por que a gente tem essa resposta na questão. No item 1, nós temos lá, de fato, a autora vai mencionar, não é, que o Bolsa Família é necessário e bem-vindo, isso está no texto. No entanto, ela não concorda com a ideia de que os programas do governo sejam suficientes. Então, o Bolsa Família ele é considerado apenas emergencial, um estágio, mas não suficiente. Então, essa palavra é a pegadinha que invalida a opção 1. Aí nós temos lá a alternativa 2, ou item 2, também vai estar incorreta essa opção. Vai ter um bom desempenho econômico, só que ele não vai garantir, de acordo com o texto, melhor qualidade de vida aos brasileiros. Um exemplo do texto que prova isso é, por exemplo, o parágrafo 3. Nós vamos ter lá: o Brasil é a 10ª economia, mas é também o último lugar no ranking dos países com melhor desenvolvimento humano. Então, invalidadas a questão 1 e também a 2, nós temos na resposta ao número 1 que a letra realmente é D, nenhuma das alternativas que estão corretas. Daí nós temos lá a questão número 2. Vamos ler. De acordo com o texto, o principal problema brasileiro. Letra A. São as doenças que assolam a população. Letra B é a desigualdade social.
C é a violência da polícia e D é a competição da economia. A resposta certa é a B, é a desigualdade social. E essa letra B está correta porque desigualdade social é o principal ponto do texto, né? Esse item que vai permear todo o texto, todas as explicações, as consequências que a autora vai analisar vão ser em decorrência justamente da desigualdade social. Nós temos lá, por exemplo, que o maior problema continua sendo o da distribuição macabra de renda, ou então que há uma doença neste país, e essa doença se chama desigualdade social. Logo, se nós temos essa letra como correta, a letra A vai ser falsa, né? O problema do Brasil não é de saúde, mas de falta de igualdade, então nós temos lá as doenças, não esquecendo que a autora de fato usou doenças para falar de desigualdade social, mas só como metáfora. Isso é importante para a gente elucidar e não cair nessa pegadinha da questão. A letra C também vai estar incorreta. A violência da polícia, ela não vai ser o principal problema, né? Vai ser uma das causas, é uma das consequências ligadas à causa da desigualdade social. Então vai ser apenas o que vai ser desencadeado, então não é o gerador, né? O motivo de tudo. A letra D vai estar também incorreta, vai mencionar a competição da economia, só que isso no texto não é um problema na visão da autora. A competição até leva ao crescimento, né? O problema para a autora do texto é que esse crescimento não está possibilitando uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, reforçando, nós temos a resposta B, desigualdade social, como correta. Agora vamos a 3. A conjunção, mesmo assim, no segundo parágrafo, estabelece uma relação de letra A, causa, letra B, consequência, letra C, concessão ou letra D, condição. A resposta certa é a C, concessão. Estamos agora aqui num terreno que não é de interpretação, mas de gramática, né? E estamos falando sobre conjunção e locução conjuntiva. A resposta certa vai ser a C, porque recuperando o trecho do texto em que o termo que a gente tem que trabalhar em cima vai aparecer, é só que, mesmo assim, o Brasil foi o único país do BRICS que não avançou. E esse só que, ele vai ter uma função de fazer uma ressalva, né? Ele vai combinar também com o mesmo assim, que é o que nos interessa, vai ser uma locução conjuntiva concessiva. E por quê? Porque nós vamos ter elementos discordantes. Esse só que quer dizer que eu vou introduzir uma ideia que não está combinando com o que eu mencionei anteriormente, né? Então, o desenvolvimento não vai combinar com a ausência do avanço. Já a letra A vai estar errada. Mesmo assim, não vai estabelecer uma relação de causa. Mesmo assim, não vai indicar também uma conformidade, mas uma discordância. A opção B, agora, também vai estar errada, né? Mesmo assim não vai estabelecer também uma relação de consequência, e se nós invalidamos a de causa, mais um motivo para invalidarmos essa que diz que a locução conjuntiva indica consequência, né? O exemplo correto de relação de causa e efeito poderia ser, por exemplo, a desigualdade social é consequência do crescimento gradativo do índice de violência urbana, e não é um exemplo como esse em que está aplicada a locução conjuntiva da questão. Opção D. A D também vai estar errada, mesmo assim não vai estabelecer também uma relação de condição. Se assim fosse, a gente ia ter aquela frase que às vezes lembra uma ameaça. Por exemplo, se você não estiver com o passaporte em dia, perderá a chance de estudar no exterior. Aí nós temos o C, que pode ser substituído pelo caso, aí sim nós temos uma locução que é de fazer uma condição, impor uma condição para que algo aconteça. Também não era o caso do mesmo assim. Então, relembrando, a resposta certa para essa questão é a C, concessão. No número 4, nós temos considere a oração. O fundamental é garantir a inclusão social, sistemática e sustentável. Substituindo o termo destacado pelo pronome adequado, nós temos letra A, o fundamental é garanti-la. Letra B, o fundamental é a garantir. Letra C, o fundamental é garantir-lhe.
Letra D, o fundamental é garanti-las. A resposta certa aqui vai ser a letra A, o fundamental é garanti-la. Vamos agora entender por que essa resposta está correta. Nós temos o garanti-la colocando um pronome átono, né, junto ao verbo garantir, e esse pronome está em posição de ênclise, porque ele está depois do verbo, né, e esse pronome a está substituindo a inclusão social sistemática e sustentável. Só que isso pode enganar muitas pessoas, porque eu tenho uma inclusão apenas, né? E essa inclusão ela é qualificada de dois modos, sistemática e sustentável. Então alguns podem falar, então eu tenho que colocar o pronome no plural, mas a inclusão está no singular, né? Então eu vou colocar, porque a inclusão vai ser o meu objeto direto, um pronome oblíquo, átono, que possa substituir o objeto direto. E os que podem desempenhar essa função, né, sempre podem desempenhar, sem exceção, é o, a, os e as. Quando eu uso o L acoplado à vogal A, eu preciso de uma consoante de apoio, até para que eufonicamente, né, a pronúncia fique melhor, mais aceitável aos ouvidos. Então eu vou escrever garanti-la e falar garanti-la e não garanti-a, que daí ia ter uma pausa que ia incomodar um pouco aqueles que estariam ouvindo, né, essa forma que está com o verbo e o pronome. Então, relembrando, nós temos o A porque a inclusão é uma só, né, está no singular, e porque a inclusão desempenha a função de objeto direto da frase. Alternativa B. Nós temos nessa opção o fundamental é a garantir. Essa opção vai estar incorreta também, porque nós temos lá, né, o a para frente do verbo e não tem nenhuma palavra que seja capaz de atrair esse pronome para frente do verbo. Nós teríamos que ter um que, um pronome indefinido, um não ou um nunca para que isso acontecesse. Então essa questão já fica invalidada. Na letra C, nós temos o fundamental é garantir-lhe. Aqui também a opção vai estar incorreta e o problema está no uso do pronome lhe. O lhe só pode desempenhar a função de objeto indireto e quem garante, garante alguma coisa nesse caso em que estamos analisando. Nós já vimos anteriormente, naquela resposta que estava certa, né, que a inclusão desempenha a função de objeto direto. Então o lhe não pode ser utilizado aqui para entrar no lugar de um objeto que é direto. Aí nós temos lá a letra D. O fundamental é garanti-las. Aqui é aquela pegadinha do plural, né? Porque a inclusão social é qualificada de dois modos, né? Eu tenho dois adjetivos para qualificar essa inclusão social. Alguns podem se confundir e falar, tá ok, garanti-las, mas é uma inclusão social apenas que está sendo qualificada de dois modos. Então, o que está sendo ali reunido no plural, né, são os adjetivos, mas a inclusão é uma só. Então, a resposta certa, só relembrando, é a A, o fundamental é garanti-la. Na questão 5, nós temos considere a notícia e as afirmações que se seguem. Celular teria causado explosão em posto em São Paulo. Item 1. O uso do verbo no futuro do presente indica uma possibilidade. Item 2. O verbo encontra-se em um tempo composto. Está correto que se afirma em letra A. Somente 1, letra B, somente 2, letra C, 1 e 2 e letra D, nenhuma. A resposta correta é a B, somente 2. Analisando os itens que são apresentados, né, nós temos que pegar o período novamente. Celular teria causado explosão em posto em São Paulo. O item 2, ele vai afirmar que o verbo encontra-se em um tempo composto. Isso está correto, né? Teria causado é uma locução verbal e, portanto, é um tempo composto. Já o item 1 vai estar incorreto. Ele vai mencionar que o uso do verbo no futuro do presente indica uma possibilidade. Só que o tempo do verbo é que está errado, de acordo com a informação dessa opção. Teria é futuro do pretérito, né? Se fosse futuro do presente, seria o terá, que é muito mais comum. Então, só o item 2 está correto, a resposta então certa é a B, somente a 2. Na questão 6 temos, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Peço, daí tem um espaço para completarmos, você que entregue o relatório, novo espaço, secretário. Aí temos que usar o A craseado ou não. Letra A,
A sem crase e depois A com crase. B, os dois As sem crase. Letra C, os dois As craseados. E letra D, o primeiro craseado e o segundo não. A resposta certa é a A. Primeiro A sem crase e o segundo A craseado. Vamos ver por que escolhemos essa opção como a correta. Então, nós temos o acento grave aí, né? Tem algumas regras comuns que são relembradas nessa questão e que a gente também sempre tem que ficar atento para não cometer nenhum erro, porque essa é uma questão básica em língua portuguesa. O A craseado, ele vai ser a fusão do A artigo com A preposição. E nós temos aí já de cara, né, a palavra você. E nós não podemos colocar, por exemplo, o uso, né, da palavra você, colocado diante dele ali um artigo. Eu não posso falar a você, as vocês, né? Então isso já vai, esse macete rápido de eu tentar colocar o artigo, já vai me dar a dica de que essa palavra não vai aceitar o artigo. Então também não tenho como fazer, por consequência, o artigo concordar com esse nome em gênero e número. Então o artigo já está aniquilado aqui, né? Então eu não tenho como fazer a fusão que o A craseado exige. Então eu só posso ter aqui a preposição, logo o A não vai ser craseado. Sem essa fusão, não existe, portanto, crase. Já vai acontecer de um modo diferente, né? Na segunda lacuna, nós temos um espaço diante da palavra secretária. Aí essa palavra, primeiro que vai admitir artigo, retomando aquele macete de que falamos agora há pouco, eu posso falar a secretária e as secretárias. E lógico, né, que eu vou colocar o artigo no plural quando secretárias também estiver no plural. Então isso vai me indicar que, muito bem, a palavra, né, diante da qual eu tenho a lacuna vai admitir artigo. Então eu já tenho a primeira parte da questão. Agora nós temos lá a necessidade de uma preposição? Sim, porque eu tenho o verbo entregar, né? Então quando eu entrego alguma coisa para alguém. Então diante de a secretária, eu também vou pedir, né, que o a preposição apareça, porque faz parte da regência adequada para o verbo entregar. Logo nós vamos agora ter o período completado corretamente. Peço a você, esse a sem crase, que entregue o relatório à secretária, esse segundo A com crase. Por isso, a resposta certa, então, é a sem crase e depois com crase. Número 7 agora. Considere as orações. Item 1. Paulo e Joana estavam só. E item 2. Nós só desejamos a sua felicidade. De acordo com a norma culta. Letra A. Somente 1 está correta. Letra B, somente 2 está correta. Letra C, 1 e 2 estão corretas. E letra D, nenhuma está correta. A resposta certa a essa questão é a B, somente a 2 está correta. Vamos retomar para a gente entender por que dessa resposta. No item 1, nós temos Paulo e Joana estavam só. Esse só aqui está cumprindo a função de adjetivo. E a primeira regra de concordância, né, que envolve substantivo e adjetivo, é justamente que o adjetivo tem que concordar em gênero e número com o substantivo. Então, se eu tenho Paulo e Joana, né, e daí eu tenho um verbo de ligação, estavam, isso é muito próprio das orações nominais, né, um verbo de ligação, e depois ligando-se com o sujeito, eu vou ter sós, que seria adequado, né, colocando no plural, porque são 2 pessoas que formam esse meu sujeito, e o verbo de ligação apenas separa o sujeito do seu predicativo. Então, esse item já vimos que está errado, conforme a indicação da questão. Nós temos, então, a forma como seria correta para reforçarmos. Paulo e Joana estavam sós. Aí a questão ficaria ok. Do mesmo modo, nós escreveríamos, por exemplo, os garotos estavam cansados. Vejam que eu fiz a concordância correta aí, né, do plural, do gênero, os garotos estão no plural e masculino. Então, cansados, que é o predicativo do sujeito, também vai estar no plural e no masculino. Jamais estavam cansados. No item 2, nós temos lá, nós só desejamos a sua felicidade. Aqui também tem um só que nesse caso o só não vai ser adjetivo, ele vai ter a função de advérbio.
E os advérbios, eles vão ser invariáveis, eles não vão precisar concordar em gênero e número com os substantivos, assim como a regra dos adjetivos. Então, os advérbios, eles não permitem a forma plural. Nesse exemplo que nós lemos, o só, inclusive, ele pode ser substituído por um outro advérbio. Para nós tirarmos a prova real, esse macete é bastante válido. Ele pode ser substituído por apenas, por exemplo. Então, a oração 2 está correta, porque ele é advérbio. Pode ser substituído por apenas, o que comprova que é um advérbio, ele não vai para o plural. Então, a resposta certa é a B. Somente a 2 está correta. Vamos ver agora o texto para as questões de 8 a 10. A rota lusitana, ousar é preciso. Portugal está prestes a mudar sua política criminal em relação à questão das drogas ilícitas. Proposta legislativa entende que o caminho para se chegar à redução da demanda passa pela conscientização, obtida por meio da informação adequada e abandono da intimidação contida abstratamente na lei penal. A vingar o projeto lusitano, o porte de droga para uso próprio transforma-se em infração administrativa, paga com multa. Essa nova tendência aproximará os portugueses dos seus parceiros da União Europeia. Do lado brasileiro, o porte para uso próprio é considerado crime. A pena é de privação de liberdade, de 6 meses a 2 anos mais multa. Tenta-se, por iniciativa da Secretaria Nacional Antidrogas, substituir a detenção por medida socioeducativa, sem registro no livro dos culpados. Referido registro nasceu no bojo do infamante livro 5º das Ordenações Filipinas. As ordenações vigoraram no Brasil até o Código Penal de 1850, mas o registro no rol dos culpados continua prestigiado até hoje. Desse livro são extraídas folhas de antecedentes criminais exigidas aos candidatos a empregos e aos concursos públicos. No Brasil, até o experimentador de drogas azara-se pelo resto da vida. Nós temos agora a questão 8 sobre esse texto. Considerando o texto relativamente a aspectos de tipologia textual e a linguagem empregada, julgue os itens abaixo. Número 1. O texto pode ser considerado como de estrutura dissertativa, com aspectos positivos e algumas passagens caracterizadoras de descrição histórica. Número 2. Inadequada escolha lexical provocou efeito cacofônico no título do texto. Número 3. Com respeito ao nível lexical, é procedente a afirmativa de que está trabalhado em registro formal. Número 4. Em No Brasil, até o experimentador da droga azara-se pelo resto da vida, o verbo sublinhado caracteriza a gíria. Número 5. O emprego de vocabulário típico da ciência jurídica permite a afirmativa de que se encontram no texto exemplos de jargão profissional. A resposta certa vai ser considerando nessa ordem em que as alternativas apareceram E, C, C, E e E, que vai significar errada, certa, certa, errada e errada. Analisando agora cada questão individualmente. Nós temos lá que, número 1, vai dizer que o texto pode ser considerado como de estrutura dissertativa. Isso vai ser de um modo já incorreto, porque a dissertação ela tem uma estrutura muito pesada, tem que começar necessariamente com a apresentação da tese, os argumentos, às vezes a extensão do texto também é muito mais longa do que esse que acabamos de ler, e depois a conclusão fazendo a síntese. Então esse texto pode ser considerado sim um texto opinativo, a opinião também tem na dissertação, mas não é uma dissertação clássica com toda aquela formalidade que o texto dissertativo exige. No item 2, nós temos ali sobre a cacofonia, que é gerada pelo título. Essa opção está certa. Quando nós temos lá a junção do artigo com a palavra rota, nós formamos a rota, que vem do verbo arrotar. Então, na fala, cria uma estranheza bastante grande quando você ouve a rota lusitana, às vezes pode parecer que você está falando a rota do verbo arrotar. Então é um vício de linguagem que está presente no texto, o título poderia ser revisto, então o item 2 está correto. O 3.
O 3 vai dizer que, com respeito ao nível lexical, é procedente a afirmativa de que tem um registro formal no texto. Está certo, né? Até porque, considerando qual que é o meio de comunicação em que o texto foi publicado, né? Esse meio de comunicação exige o uso da gramática e uma certa formalidade, e isso também vai ter a ver com o público que esse veículo pretende atingir. É um meio de comunicação de massa, então vai atingir um público bastante amplo. Então, eu não posso usar, por exemplo, nem o registro informal e nem uma forma dialetal. Então, o registro formal é o mais adequado. No item 4, nós temos lá como problema o uso do verbo azarar. Nós temos que o experimentador da droga azara-se pelo resto da vida. E daí essa opção está dizendo que o verbo azarar está sendo usado como gíria. Está errado. No significado da gíria, né, azarar seria dar uma cantada em alguém, paquerar, namorar, alguma coisa nesse sentido. Já aqui quer dizer que a pessoa não vai ter sorte, né, durante toda a vida, porque vai ser perseguido por aquele ato que tenha cometido no passado. Então não é o uso da gíria, é o verbo, né, com seu significado antes mesmo de a gíria aparecer, ser usada na língua portuguesa. No item 5, nós temos lá que o emprego do vocabulário típico da ciência jurídica vai permitir a gente falar do texto como um bom exemplo de um jargão profissional. Aí nós temos que dosar um pouco, né, as informações, não vai chegar tanto ao ponto de ser um exemplo de jargão profissional, e quando nós temos um texto que só trabalha com jargão profissional, ele não é acessível a um grande público. E nós mencionamos aqui na explicação de um dos itens que o veículo é de comunicação de massa e, portanto, tem um amplo alcance. Se fosse de jargão profissional esse texto, né, esse exemplo que acabamos de ler, a penetração do texto, a compreensão dele seria realmente bem menor. Não é o caso aqui, então esse item está errado. Questão 9. Julgue as afirmativas que abaixo se estabelecem acerca de passagens do texto. Número 1. Em avingar o projeto lusitano, a preposição que antecede o infinitivo faz surgir ideia condicional. Item 2. No fragmento, Portugal está prestes a mudar sua política criminal em relação à questão das drogas ilícitas, a preposição sublinhada traduz emprego transitivo direto e indireto do verbo mudar. Item 3. Com igual acerto, poderia colocar-se o pronome oblíquo da passagem para se chegar à redução da demanda enclítico ao verbo chegar. Item 4. Em obtida por meio da informação adequada, a expressão sublinhada poderia estar grafada através da, com igual propriedade vocabular. Item 5. O emprego do acento grave em para se chegar à redução da demanda indica que o substantivo demanda está usado com definição semântica. A resposta certa aqui vai ser a ordem C, E, C, E e C. Vamos agora analisar cada uma das alternativas dessa questão. Quando nós temos lá avingar o projeto lusitano, a questão está dizendo que a preposição que antecede o infinitivo, essa preposição é a preposição a, né, faz surgir ideia condicional. Isso está correto, porque eu posso substituir esse a por se vingar ou caso vingue o projeto lusitano. Se eu uso a preposição se, que também tem valor condicional, inclusive não preciso mudar nada no restante da frase, né? Então eu posso usar sim no valor condicional, isso vai comprovar que o a, nesse caso, está sendo empregado no mesmo sentido. No item 2, nós temos a afirmação de que num determinado fragmento do texto que nós acabamos de ler, a preposição sublinhada vai traduzir emprego transitivo direto e indireto do verbo mudar. Essa informação está errada. A preposição a, ela não vai completar o verbo mudar, né? Aqui nesse trecho nós vamos ter o a completando a expressão estar prestes a alguma coisa. Então é só uma tentativa de confundir, mas uma leitura mais atenta já resolve essa questão. Depois nós temos lá o número 3, né, dizendo que com igual acerto poderia-se colocar o pronome oblíquo da passagem para se chegar à redução da demanda enclítico ao verbo chegar. Essa opção está correta. Para não é uma palavra atrativa que vai exigir
a próclise em vez da ênclise. Então, a mudança vai ser totalmente possível nesse caso. Número 4 vai dizer que, em obtida por meio da informação adequada, a expressão sublinhada poderia estar grafada através da, né, e que não haveria daí nenhuma alteração de sentido. Está errado, embora esse seja um problema bastante comum, tanto na fala quanto na escrita na língua portuguesa. Por meio da e através da não são termos sinônimos, né? Através, a gente vê, por exemplo, a paisagem através da vidraça, né? O termo através vai implicar ter um obstáculo, e esse obstáculo precisa ser transposto. Já no exemplo dado, né, a vidraça vai ser esse obstáculo, porque vai impedir o contato direto do observador com a paisagem visualizada. Já quando eu uso por meio de, eu vou estar dando entrada para um instrumento. Vamos ver lá um exemplo que não é o do texto, apenas para a gente entender melhor a questão. Expressaram por meio de vaias que não gostaram do show. Vejam que o por meio de deu entrada ao instrumento vaias para que o público mostrasse que o show tinha desagradado um grande número de pessoas. O item 5 vai falar de para se chegar à redução da demanda, vai pegar esse trecho e vai tentar falar da colocação do acento grave, né? Está falando que o substantivo demanda, nesse caso em que está empregado aqui no texto, vai estar sendo usado com definição semântica. Está correto, né? Quando eu tenho a crase colocada corretamente no texto, o acento grave corretamente no texto, eu estou sim fazendo uso de uma definição semântica, porque isso vai equivaler a dizer que a palavra aceita um artigo definido. E vejam o nome do artigo, definido. Então ele está fazendo essa definição a que o texto está se referindo. Então demanda faz parte do conjunto a redução do quê? Da demanda, né? Esse a craseado, então, vai ser resultante da fusão da preposição a, né, com o artigo definido a. E, novamente, reforçando que o definido vai equivaler à definição semântica que é colocada nessa questão. Correto. Questão número 10. Julgue as pronominalizações levadas a efeitos em passagens sublinhadas do texto. Número 1. Portugal está prestes a mudar sua política criminal. Portugal está prestes a mudá-la. Número 2. A vingar o projeto lusitano, a vingá-lo. Número 3. Essa nova tendência aproximará os portugueses dos seus parceiros da União Europeia. Essa nova tendência aproximar-lhes-á dos seus novos parceiros da União Europeia. Número 4. Tenta-se, por iniciativa da Secretaria Nacional Antidrogas, substituir a detenção por medida socioeducativa. Tenta-se, por iniciativa da Secretaria Nacional Antidrogas, substituí-la por medida socioeducativa. Número 5. Desse livro são extraídas folhas de antecedentes criminais exigidas aos candidatos a empregos. Desse livro são extraídas folhas de antecedentes criminais exigidas-lhes. As respostas aí, mantendo a ordem, né, em que as alternativas aparecem, são C, E, C e E. Vamos ver agora o item 1, mais profundamente, né, com uma análise para tentar entender por que a gente optou pela resposta que já foi indicada. Número 1 diz lá, mudar sua política criminal, e daí a opção mudá-la. Está correto, né? Eu estou usando o L com uma consoante de apoio para evitar aquela pausa muito grande entre mudar a, né? O L vai fazer uma emenda, vai permitir uma coisa mais, uma ponte na minha fala, né? Mais fluida na linguagem. E também eu estou fazendo uma substituição de um objeto direto. Então, o pronome oblíquo mais próprio aqui é o a, inclusive combinando com o gênero, né? Então, vai concordar, inclusive, com sua política criminal. No item 2, nós vamos ter a vingar o projeto lusitano e depois a vingá-lo. Aqui nós vamos ter um erro. O projeto lusitano, ele vai ser sujeito da oração, não vai ser objeto direto.
nós vimos que o, a, os e as, né, são pronomes usados para substituir uma palavra que está desempenhando função de objeto direto. Aqui nós temos uma pegadinha bastante comum em concursos, né? Quando a gente tem uma frase a vingar o projeto lusitano, a gente está tendo uma ordem indireta. Se a gente fosse trocar para a ordem direta, teríamos se o projeto lusitano vingar. Quando a gente faz a colocação da ordem direta na frase, a gente já entende de cara que o projeto lusitano ele vai ser sujeito e não objeto. Então a 2 está incorreta por causa disso. No item 3, nós temos aproximará os portugueses e daí aproximar-lhes-á. Essa alternativa também vai estar errada, porque eu vou estar usando o lhes para substituir os portugueses, só que os portugueses estão desempenhando uma função de objeto direto. E o lhes, como nós já vimos também em questões anteriores nesta aula, só serve para substituir palavras que desempenham função de objeto indireto. Então está errada a função da palavra. Depois, estaria certo a parte da mesóclise, né? Quando eu tenho verbos no futuro do presente ou do pretérito, a mesóclise é a mais indicada, colocar o pronome no meio e isolar só a terminação. Só que a gente teria que corrigir aí o pronome que poderia desempenhar a função de objeto direto. Então, só ficaria correto esse item 3 se a opção dada fosse aproximar-los-á. Aí sim, a mesóclise aconteceria por causa do futuro e o los seria o L, que é a consoante de apoio, mais o os, que é a substituição adequada para o objeto direto. Nós temos daí o item 4. Vamos ver lá o que ele propõe. Relembrando, ele vai dizer substituir a detenção e que uma possibilidade de usar a colocação pronominal para isso seria substituí-la. Está correto, né? Eu tenho o verbo substituir e daí um objeto direto, esse objeto direto está no feminino, singular, então eu só coloco o L, que é a consoante de ligação, cujo uso nós já comentamos aqui, e daí o A para fazer a correta substituição de um feminino e de um singular. Número 5. Vai propor que exigidas aos candidatos a emprego seja transformada em exigidas-lhes. Vai estar errado, né? O pronome oblíquo vai aparecer aí justaposto a um verbo que está numa forma de particípio. E o verbo no particípio, assim como o verbo no gerúndio, ele é considerado uma forma nominal de verbo. E geralmente eu coloco, né, associado o pronome a um tipo de verbo que não aparece nem em forma de particípio, nem em forma de gerúndio. Então essa opção vai estar incorreta. Então, gente, nessa aula, gostaria que vocês prestassem atenção em alguns pontos, né, que se repetiram durante as análises das questões. A primeira coisa é saber diferenciar bem o que é um objeto direto de um objeto indireto, né, que é o uso da preposição. O objeto indireto vai se ligar ao verbo, como o nome já diz, indiretamente, através da preposição. E é essa divisão entre direto e indireto que vai permitir que a gente faça a colocação adequada de um pronome que pode ser colocado no lugar apenas de objeto direto, como o, a, os e as, e o outro apenas no lugar de objeto indireto, como lhe ou lhes. E também cuidar para concordar sempre, né, esse pronome que vai fazer a substituição, já que colocação pronominal apareceu razoavelmente aqui nessa aula, para concordar sempre com o gênero e com o número da palavra que o pronome está se referindo. Em provas de concurso, são comuns as questões de interpretação e análise de construção textual. Portanto, ler, escrever, perceber as relações entre as partes do texto são bons exercícios. Para tanto, não basta apenas o domínio das regras gramaticais. Às vezes há uma grande distância entre a teoria e a prática. Então a dica de hoje é a leitura do livro Coesão e Coerência Textuais, de Leonor Lopes Fávero. Bons estudos!